Muito boa tarde, programa Mães e Filhos começando neste sábado. E olha só, maio chegou e em maio a gente comemora o mês das mães. No próximo final de semana vamos ter o especial do Dia das Mães. Mas hoje vamos conversar um pouquinho sobre autoconhecimento. E ao meu lado, nada mais, nada menos que André Lang para esclarecer para a gente várias dúvidas. André, seja muito bem-vindo ao programa Mães e Filhos. É um prazer estar aqui. Na realidade, eu que agradeço a oportunidade e vamos conversar para aprender em conjunto um pouquinho mais, né? Vamos lá. André, para abrir a nossa conversa, esclarece para a gente o que é o ICT. O ICT é uma sigla que quer dizer Instituto Consciência da Totalidade. É uma entidade sem fins lucrativos, fundada aqui em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, e é a sede mundial do Instituto. O Instituto ele é fruto de mais de 20 anos de pesquisas de um grupo de estudiosos afins ligado justamente ao autoconhecimento, vendo a necessidade da humanidade resgatar valores essenciais, como a ética, a cidadania e valores que a gente está se perdendo aí no desenvolvimento artificial, vamos dizer assim, da humanidade, onde as pessoas seguiam muito pelos rótulos e se esquecem da essência, né? Brigam pelo dinheiro, pela posição, pela conquista apenas do ter e se esquecem do ser. Então, o Instituto, através de ações, principalmente voltadas à educação interior, não é? A instrução que vem de dentro para fora, ajuda nesse processo individual e coletivo. Mas as mamães que estão nos assistindo e que nunca ouviram falar o que é o autoconhecimento, como você, André, esclareceria isso para as nossas mamães? Então, autoconhecimento é o conhecimento que você resgata dentro de si mesmo. Na realidade, existem valores e existe uma sabedoria quase que ancestral que nós trazemos dentro de nosso próprio interior, dentro do nosso próprio até inconsciente. E que as pessoas, na medida em que têm os estímulos adequados, elas podem desenvolver e aprender com isso. Valores que ajudam, por exemplo, no processo do relacionamento interpessoal, na prática do resgate da autoestima, em como conseguir, por exemplo, o equilíbrio para administrar uma coisa que hoje é tão desafiadora como o estresse, não é? Então as pessoas elas padecem de uma doença que a gente pode dizer assim que é o egoísmo, o individualismo. Não é? E as pessoas elas têm a dificuldade de se colocar no lugar do outro, da outra pessoa. E isso, a nível de família, é um desafio muito grande. Então, o esposo não se relaciona adequadamente com a esposa, há um conflito de gerações, porque os pais muitas vezes não conseguem acompanhar toda a dinâmica dos filhos. Quando há aquela reunião familiar, não é? Impera muitas vezes mais a fofoca do que aquela união, né, que poderia existir realmente. Então, o autoconhecimento ele ajuda muito, não só no processo de integração familiar, mas no processo da família com todos os outros núcleos, quer seja da profissão, quer seja da sociedade, quer seja de fazer coisas para o bem realmente da humanidade. E lá no ICT, André, fala pra gente algumas ações que o ICT promove. Como que as mamães podem participar, né? Existem workshops, não é isso? Isso. Existem workshops que nós fazemos periodicamente, tanto em nosso núcleo, nós temos um núcleo que desenvolvemos ações, inclusive ecológicas, que se chama Ashram Rumi, não é? Lá em Chapada dos Guimarães, é uma área de mais ou menos 21 hectares, onde nós preservamos, né, essa área e desenvolvemos ações de consciência ambiental.
Consciência ambiental passa pelo seguinte: olhar para a natureza não apenas como uma árvore, mas como uma vida. A vida que pulsa naquela árvore, né? A vida que pulsa nas águas, no ar. Então, se levanta muito a bandeira da ecologia, mas nós tratamos a natureza muitas vezes como uma coisa. E ela não é uma coisa, ela é uma vida. E essa vida, na medida que é respeitada, ela reverbera para cada um de nós com vitalidade, com vida, com força. Então, nós ensinamos isso através das ações de workshops que desenvolvemos lá. E também com ações que ajudam no despertar da consciência individual, mundial, não é? Ajuda também a pessoa no processo de inter-relação. Então, tem atividades que nós desenvolvemos lá que é voltado para as empresas, não é? Hoje, o autoconhecimento ele é considerado um dos itens importantes para os empresários, na medida em que, se um líder ele não se conhece, como é que ele vai dar o exemplo, ele ser o exemplo para ele poder trabalhar com toda a sua equipe? O maior patrimônio de uma empresa são os talentos, não é? Assim como na família, né? São todos os talentos. E a mamãe que está aí dentro de casa, o papai, ela é a grande líder. Aliás, a força está na mulher, não é? Quanto mais o homem reconhecer que a força está na mulher, mais ele tem o amparo para seguir e se tornar cada vez mais forte. Então, a líder mulher, a líder mãe, ela vai ter tanto mais força para administrar os inúmeros desafios que tem em casa, no trabalho, na sociedade como um todo, quanto mais ela tiver o autoconhecimento. Então, nesse núcleo, nós desenvolvemos essas atividades e existem atividades que desenvolvemos também aqui em Cuiabá. Mas a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre essas atividades no próximo bloco. Antes da gente entrar no intervalo comercial, eu gostaria muito de deixar um convite a todos vocês que estão nos assistindo. Nada melhor nesse Dia das Mães do que homenagear a nossa mamãe, não é mesmo? Então, os salgados da Valéria Barretos têm uma função muito especial, que é ajudar o Hospital do Câncer. Vocês que compram o salgado da Valéria Barreto, uma porcentagem da arrecadação vai para o Hospital do Câncer. Então, faça uma surpresinha para a mamãe. Que tal um café da manhã, hein, André? Ótimo, hein? Ótima ideia, né? Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente já volta falando um pouquinho mais sobre autoconhecimento.